Gente, vídeo especial hoje sobre o parto. Eu tinha muitas dúvidas sobre o parto, eu tinha dúvidas sobre o pós-parto, sobre os cuidados que eu ia ter, como que ia ser na sala de cirurgia. Então eu sempre buscava vídeos e informações sobre isso. Por isso que eu tô gravando para vocês. Vou contar, vou relatar a minha experiência. Eu marquei a cesárea porque o bebê estava sentado e também porque eu tive pressão alta. Então eu fui lá no hospital, fui de manhã, cheguei no hospital, era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Eu fui para uma sala que você acaba ficando isolada nessa sala, com outras gestantes, né, que estão lá esperando, tanto para cesárea como para parto normal também. E lá elas medem pressão, vê, você fica lá deitada para ter alguns uma pré-cirurgia, né? Então elas medem pressão, elas veem glicose, enfim, elas veem várias coisas. E aí eu fiquei lá até mais ou menos umas 7h30 da manhã, então foram 2h30 que eu fiquei nessa sala, elas medindo pressão toda hora, vem com ultrassom, vê como que tá os batimentos cardíacos do bebê, então elas têm todo esse cuidado. Quando foi mais ou menos umas 7h15, por aí, umas 7h15 eu fui pra sala de parto. Lá eu fiquei sentada, então a doutora ela te abraça, né? Você tem que ficar assim, mais deitadinha, assim, porque a anestesia ela é dada no cóccix, né? Um pouquinho em cima do bumbum. E ela, a primeira vez que ela deu essa anestesia, começou a formigar muito a minha perna direita. E eu falei, nossa, e doía demais. E aí ela disse que a anestesia não tinha apego. Aí ela foi, esperou mais um pouquinho, deu de novo. Esperou 5 minutos e deu de novo. Aí pegou, ela pediu pra eu deitar, aí eu comecei você para de sentir as pernas. Da cintura pra baixo você não sente mais. Aí eu comecei a ter um enjoo, uma vontade de vomitar absurda. E eu falei pra ela que eu tava passando mal, que eu tava muito enjoada. Eles já colocam na veia o remédio pra enjoo, tanto que tirou com a mão, em segundos eu fiquei bem. E aí foi quando o Diego entrou na sala e aí ela começou a cirurgia. Aí ela abriu, eu não senti nada. Elas fazem as coisas brincando, você acha até engraçado, porque elas ficam conversando, né? Os médicos lá, os assistentes e tal. Elas ficam conversando, então é bem engraçado. Parece que eles estão no restaurante. E aí ela abriu a minha barriga e ela me assustou porque ela fez assim: ai, ele vai sair dobrado, ele tá dobrado. Imagina, eu que não entendo, gente, né? Eu e o Di, que a gente não entende, vai saber o que é sair dobrado? Quer dizer que ele tava saindo. Que tava com o bumbum só, o bumbum apontando pro corte. Ela teve que abrir um pouquinho mais. E aí o bumbum veio primeiro, né? Então aí a hora que nasce é a maior emoção do mundo. Nossa, não, é uma emoção que só quem passa por isso sabe. É uma emoção, meu Deus. E aí quando você ouve o choro do bebê não tem coisa melhor, porque você vê que tá tudo bem, que ele nasceu com saúde e você pergunta, né? Acho que a primeira coisa que a mãe pergunta, tá tudo bem, tá tudo bem? E aí ela limpa o bebê e aí traz até você. E é muita emoção, né, gente? Você chora e tal. E aí ela já saiu da. Ela não, né? A assistente saiu da sala de cirurgia com o Pedro e o Diego foi atrás. Porque eu falava pro Diego não desgrudar o olho dele, porque eu tinha medo, sei lá, que roubassem ele da maternidade, é coisa de doida, né? Mas eu falava, não larga, não tira o olho dele, não tira o olho dele. Então, tadinho do Diego. Ele foi atrás do Pedro o tempo todo, o tempo todo. Então ela foi lá e foi me costurar, né? Porque eu estava aberta, né? A barriga aberta. E não sente nada, gente. Eu achei super tranquilo, assim, essa parte. Aí eu saí, eu fui pro pós-cirúrgico. Pra mim foi uma das piores coisas, assim, do parto. O pós-cirúrgico pra mim foi ruim. Eu senti muita tremedeira, muita tremedeira. Eu sentia muito frio, muita sede. Eu acredito que o hospital ele poderia ter me dado algum remédio para aliviar, né, esses sintomas. Eu não entendo, tá, gente? Não perguntei para minha médica depois, mas eu acredito que podia dar alguma coisinha
alguma coisa, algum remédio para diminuir, porque eu senti muito frio, muito. Então eu tremia muito, eu sentia muita sede. E eu fiquei no pós-operatório mais ou menos umas 6 horas, porque não tinha quarto. Nesse período que eu fiquei lá, o Diego, né, depois me contou que aí foi dar o banho no Pedro. Ele disse que ele ficou com receio, porque as enfermeiras, elas pegam ele com os bebês, né, com tanta agilidade, elas são tão rápidas que parece que elas vão machucar. Mas não é isso, não é que elas machucam, né? É o jeito delas, elas já têm prática, elas já entendem. Mas se eu visse, com certeza eu teria a mesma reação de achar que pode estar machucando e tal. E aí, depois dessas 6 horas, eu fui pro quarto. Era noite já, porque o parto foi de manhãzinha. O Pedro nasceu 7h48 da manhã. Aí até eu fui pro pós-cirúrgico lá para umas 9 horas da manhã, e aí à tarde, é por aí. Demorou, gente, demorou mais de 6 horas, porque eu fui pro quarto, era umas 5h30 da tarde, 5h30, 6 horas, que foi quando liberou um quarto, e eu consegui ir. Eu cheguei no quarto, aí a enfermeira me deu uma dica, ela falou, olha, não fala muito, porque se você fala muito dá gases, então fica quietinha, só mexe com a cabeça e você tem que ficar quieta agora. E aí o Pedro já foi junto, já levaram o Pedro, um anjo, né, gente? Ficou lá no bercinho, um anjinho. Aí veio a janta, eu jantei, que eu tava com fome. Eu não podia. Eu lembro que elas falavam que eu não podia deitar e nem ficar muito sentada. Então eu tinha que. É bom, né? Que é cama hospitalar, então você fica num ângulo, né? Assim. E aí pra amamentar, elas dão o bebê pra você, então eu coloquei o Pedro no meu peito. E ele não pegava, e aí eu só não gostei que a enfermeira ela veio, ela pegou por trás dele assim e grudou no meu peito. Eu não gostei disso não, gente. Eu achei que ela não tinha necessidade de ser tão bruta. Não gostei. Mesmo quem viu, assim, a minha tia e minha mãe, que elas estavam lá, elas falaram que não tinha necessidade de ela ter sido tão bruta assim, que elas nunca tinham visto isso. Enfim, aí à noite as enfermeiras entram no quarto o tempo todo, até pra ver o bebê como que tá, ver como você tá. Elas que trocaram a fralda do Pedro, acho que umas 3 vezes. Depois já foi a gente que trocou. De manhã veio o café da manhã, eu tomei o café da manhã. E aí veio a enfermeira para dar o banho no Pedro. Aí ela vem, eu e o dia a gente ficou assistindo o banho, ela que dá, explica tudo direitinho e tal. Isso é bem legal, viu, gente, dos hospitais. E aí foi a hora do meu banho, né? O Pedro ficou lá no bercinho, né, que eles colocam. E aí eu fui tomar banho. Eu não, eu tava totalmente tonta, gente, bem tonta, com bastante tontura. Eu fui pro banheiro, me segurei, tem umas barras de apoio, porque a enfermeira ela só fica lá olhando. Então, uma dica, mães, gestantes, leve sabonete líquido e esponja, porque isso me ajudou, porque eu tava tonta, gente. Então, assim, eu prendi a esponja no meu pulso e o sabonete líquido eu jogava na esponja e me limpava, porque ela não me deu muita ajuda. Se fosse sabonete em barra, acho que eu não teria tanta noção de fazer as coisas. Então, o sabonete líquido me ajudou, o sabonete líquido e essa esponja que prende no braço. E eu não tinha ido ao banheiro ainda, e eles te dão um monte de remédio para você ir no banheiro. Aí, quando à tarde, né, que ele nasceu num domingo, isso foi na segunda-feira à tarde foi que eu consegui ir no banheiro e comecei a andar um pouco mais, né, comecei a ter um pouquinho mais de mobilidade, de conseguir pegar o Pedro, que eu ainda não conseguia pegar o Pedro e tal. Na quarta-feira foi que a gente saiu, foi isso, né? Foi na segunda, foi terça-feira. Terça-feira que a gente saiu do hospital. Tava um frio, tadinho. E aí eu agasalhei ele inteiro, né? Imagina, coloquei body, coloquei calça, coloquei 2 macacões de plush, aquele bem grossinho, manta e tal, coloquei tudo. E aí a gente veio pra casa.
Ah, é muito bom chegar em casa, viu, gente? É uma sensação. Na realidade, é uma mistura de sentimentos, né? Você chega em casa, você fala, e agora não tem enfermeira. Mas é bom porque você tá na sua casa. Você agora é que vai fazer as coisas do seu jeito. Não vai ter enfermeira te falando o tempo todo o que você tem que fazer. Então aí eu vim pra casa. O corte foi. Eu não sentia muita dor. Eu só sentia dor, gente, porque assim, o Pedro, desde a primeira noite, dormiu no quarto dele, no berço dele, e a gente com babá eletrônica, né? Então, quando ele chorava, eu pulava da cama, porque isso é inconsciente. Você pode até estar dormindo, mas você pula da cama de susto. E aí eu tinha essas reações de pular da cama, sabe? Então eu forcei muito, então às vezes ardia e tal. Você não pode fazer exercício, né? Não pode fazer força. Você tem que ter alguns cuidados, porque é uma cirurgia. Uma coisa que me ajudou muito, gente, que eu passava, que eu até achei, eu tava procurando no meu armário e eu achei, isso ajuda demais, demais. Esse é um medicamento, né? Que chama Quelocote, tá vendo? Quelocote Spray. Tem spray e tem também um outro que é uma pomada. Não acho legal pomada, viu, gente? Porque ela já fica sensível no corte. Isso daqui você passa uma vez por dia no corte. Dá um alívio, um alívio. E ele, aqui ó, gel de silicone para tratamento e prevenção de cicatrizes. Eu adorei esse Quelocote. Então eu passava uma vez por dia e minha recuperação da cesárea foi ótima, gente. Eu não tenho do que reclamar. Eu gostei de fazer cesárea. Tem muita gente que fala que a recuperação não é boa. Eu gostei. Eu cheguei em casa, né, como eu falei pra vocês, na terça-feira. Na quarta-feira eu já coloquei a cinta, porque a cinta me dava segurança. Eu não usava só as calcinhas pós-parto, eu usava a cinta também, que era uma coisa que me dava uma segurança. Porque a barriga é estranho, você não sente a barriga porque ela fica dormente. Então, por isso que a cinta ela dá uma segurada. Então ajuda bastante. E ter cuidado, né, gente? Como eu falei pra vocês, não faça, não, você não pode ficar perto de coisa quente, então você não pode ficar perto de forno, né, da cozinha. Você não pode fazer esforço de estender roupa, porque eu fui, né, querer, eu já tô bem, eu já tô ótima. No terceiro dia de cesárea, eu acho, eu fui estender roupa, senti, aí doeu, porque eu forcei. Você tem que fazer movimentos leves, tem que tomar cuidado. Não precisei andar curvada, não andei curvada. Então eu gostei, gente. Eu tenho uma experiência muito boa, super positiva da cesárea e do pós-parto também. Hoje em dia eu tenho, né, a cicatriz, óbvio, mas é bem fininha, assim, uma coisa que é quase imperceptível também, porque eu usei isso bastante. Acho que a médica, gente, eu só não lembro quando que a médica liberou isso, viu? Eu não lembro, né? Já faz quase 2 anos. Mas conversa com a sua médica, que isso é bem bacana. Então, acho que dicas para você conversar com a sua médica, se você tiver alguma reação no pós-cirúrgico, se ela autoriza dar algum remédio para tremedeira, para o frio, para a sede, porque é uma ver que reação que pode dar, conversa com a sua médica, as reações que pode dar após, depois da cesárea, né? Ver se tem condições de dar algum medicamento e já conversa com ela antes mesmo de você ter a cesárea sobre esse remédio ou se ela indica um outro, porque esse remédio varia muito de preço, viu, gente, entre as farmácias. Então eu comprei antes até de ir para o hospital. Já levei isso na mala do hospital, eu acho, pelo que eu lembro. Mas eu também não lembro quando que a médica autorizou para usar, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo do parto, das emoções, né? Do parto, de como que foi e do pós-parto. Semana que vem tem mais, tá bom? Beijo, gente.